Olá, boa tarde a todos. Eu sou o professor Alex, artista orientador na área de teatro da Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião, Deodato Santana, no Polo Topolândia e na Guarda Mirim de Maresias. Eu estou hoje gravando a nossa 15ª videoaula, a 7ª do mês de maio de 2020. Bom, na última aula nós falamos sobre a peça Romeu e Julieta, a sua história e personagens. A partir de agora e nas próximas aulas falaremos sobre vários assuntos relacionados a essa peça, assim como fizemos em Hamlet. Vamos começar falando sobre as fontes textuais. A obra Romeu e Julieta pertence a uma tradição de romances trágicos que remontam à antiguidade. Um desses romances é a história de Píramo e Tisbe, da Metamorfoses, que é uma obra mais famosa do poeta Públio Ovídio Naso, poeta romano que viveu entre os anos de 43 a.C. e 17 depois de Cristo, cujo enredo contém paralelos com a história de Shakespeare. Os pais dos dois amantes detestavam-se mutuamente e Píramo acaba acreditando que Tisbe estava morta. Tradutores contemporâneos deste poema narrativo muitas vezes referem-se ao enredo de Píramo e Tisbe como o Romeu e Julieta da antiguidade. Os contos efésios de Xenofante foi um soldado mercenário e discípulo de Sócrates, nascido na Grécia entre os anos 430 a.C. e faleceu em 354 a.C. Escrito em meados do século III, também possui muitos elementos semelhantes ao da peça, incluindo a separação drástica dos protagonistas e o frasco de veneno que induz a um estado de morte aparente. A versão mais recente conhecida para Romeu e Julieta é a história de Mariotto e Gianosa, escrita pelo poeta italiano Masuccio Salitano, nascido em 1410 e morreu em 1475. No conto número 33 de seu segundo novelino é Novelas em italiano, publicado em 1476, Salernitano ambienta sua história em Siena e implanta algumas locações de sua própria vida nos eventos da história. A sua versão inclui elementos como o casamento secreto, o conluio do frade, a briga que decorre do assassinato de um cidadão, o exílio de Mariotto, o casamento forçado de Gianosa, o frasco e a mensagem crucial no final. Nesta versão da história, Mariotto é capturado e decapitado, enquanto Gianosa morre de tristeza. Luigi da Porto, nascido em 1485, que era um escritor e historiador italiano, adaptou essa história de Salernitano como Giulietta e Romeu e a incluiu em sua novela publicada em 1530, juntando o conto de Píramo e Tisbe com o Decamerão, que é uma coleção de 100 novelas escritas por Giovanni Boccaccio. Aliás, só para constar, Boccaccio, ao ler A Comédia de Dante Alighieri, ficou tão fascinado que a renomeou de A Divina Comédia, título com o qual ela ficou imortalizada. Luigi da Porto contribuiu muito para a concepção moderna, pois, além de elaborar o nome dos amantes e de sua família rival como os Montecchi Capuleto, colocou a localização da peça em Verona. Ele também criou personagens que hoje correspondem ao Mercúrio, ao Teobaldo e ao Paris de Shakespeare. Da Porto apresenta o seu conto como historicamente verdadeiro e alega que ele se passou na época de Bartolomeu II della Scala, que era um lorde de Verona morto em 1381, um século antes de Salernitano. Os Montecchios e os Capuletos eram facções políticas do século XIII, mas a única ligação dissidente que ocorreu entre eles é a mencionada no Purgatório de Dante, uma das histórias da Divina Comédia. Na versão de Luigi da Porto, Romeu toma o veneno e Julieta se mata com o punhal do amado. Ao contrário. Em 1554, Matteo Bandello, poeta e bispo italiano que viveu entre 1485 e 1561, publicou o segundo volume de sua novela, incluindo a sua própria versão de Giulietta e Romeu.
Bandello enfatiza a inicial tristeza de Romeu no início da peça e a contenda entre as famílias, além de introduzir na obra Benvolio e a ama. O enredo produzido por Bandello foi traduzido para a língua francesa por Pierre Baustal em 1559 no primeiro volume de suas Histórias Trágicas. Baustal adicionou moralidade e sentimento, e também um tanto de linguagem retórica nos diálogos dos personagens da obra. Como havia uma tendência entre os poetas e dramaturgos, em particular trabalhos baseados nas famosas novelas italianas, pois os contos da Itália figuravam entre os mais populares do teatro da época, Shakespeare tomou vantagem dessa popularidade nas seguintes obras, todas elas derivadas de novelas italianas. A primeira, O Mercador de Veneza, escrita entre 1596 e 1598. Muito Barulho por Nada, escrita entre 1598 e 1599. Tudo Bem Quando Termina Bem, que foi escrita entre 1601 e 1608. Medida por Medida, escrita em 1602, entre 1602 e 1603, além de Romeu e Julieta. Shakespeare pode ter sido muito bem familiarizado com a coleção de contos de 1567 elaborada por William Painter, intitulado Palácio dos Prazeres, que inclui uma versão em prosa da história de Romeu e Julieta nomeada A Boa História de Amor Verdadeiro e Constante de Romeu e Julieta. Antes dessas produções, contudo, em 1562, era publicado o poema narrativo A Trágica História de Romeu e Julieta, de Arthur Brooke. Acredita-se que Romeu e Julieta seja uma dramatização desta tradução de Brooke, e que Shakespeare segue o texto fielmente, acrescentando-lhe, contudo, maiores destaques para a maioria dos personagens secundários, especialmente a ama e Mercúrio. Existem dois poemas escritos na época de Shakespeare, Dido, a Rainha de Cartago, e Herói e Líder, que foi escrito por seu contemporâneo Christopher Marlowe. Talvez tenham sido influências diretas para a história de Romeu e Julieta, mesmo que o final de ambos tenha a atmosfera na qual as trágicas histórias de amor pudessem prosperar ao contrário do final trágico da peça. Bom, falamos dos textos, do contexto, né? Agora vamos falar das datas do texto, né? Os estudiosos não sabem exatamente quando Shakespeare escreveu Romeu e Julieta. No entanto, podemos adquirir determinadas pistas. A ama de Julieta refere-se a um terremoto que tinha ocorrido 11 anos antes. Considerando que surgiu um terremoto na Inglaterra em 1580, é possível determinar que a peça se passe em 1591, ou que esse é o ano em que Shakespeare escreveu a obra, embora muitos outros terremotos, tanto na Inglaterra quanto em Verona, tenham ocorrido antes ou depois, fazendo com que diferentes datas sejam propostas. Considerando também que os estudiosos apontam semelhanças do estilo artístico usado em Romeu e Julieta, a Sonhos de uma Noite de Verão e outras peças convencionalmente datadas entre 1594 e 1595, a tradição diz que Romeu e Julieta foi escrita entre 1591 e 1595. Existe a hipótese de que a peça era ainda um projeto recentemente iniciado no ano de 1591 e que foi concluído por Shakespeare em 1595. O Romeu e Julieta, de Shakespeare, foi publicado em 2 edições de quarto antes da publicação do First Folio. Já falamos sobre o First Folio, lembram-se? Que é uma coleção publicada das peças de Shakespeare. Essa coleção foi publicada em 1623. As duas versões são referidas no Q1 e no Q2, respectivamente. A primeira edição impressa, que é o Q1, aparece no início de 1597, realizada por John Dunter. Como o seu texto contém muitas diferenças se comparado às últimas edições, ela é conhecida como um mau quarto. O editor T.J.B. Spencer explicou no século XX que a versão tem um texto detestável e provavelmente era uma reconstrução da peça a partir de memórias imperfeitas de um ou mais atores, sugerindo que ela foi pirateada para a publicação. Uma possível explicação para essas deficiências da Q1
é que a peça, como muitas outras de seu tempo, pode ter sido editada antes da atuação da companhia de teatro. Em qualquer caso, seu aparecimento no início de 1597 torna um ano antes, 1596, como a data mais tardia para a composição da obra. A segunda edição, o Q2, é chamada de A Excelentíssima e Lamentável Tragédia de Romeu e Julieta, e representa um texto superior ao da versão anterior, que é o Q1. Impressa em 1599 por Thomas Creed e publicada por Cuthbert Burby, ela possui cerca de 800 linhas a mais que o Q1. A sua capa descreve-a como recém-corrigida, aumentada e alterada. Com base nessa informação, acredita-se que o Q2 foi baseado no projeto pré-encenação de Shakespeare, conhecido como o seu papel sujo, uma vez que existem curiosidades textuais como as diversas rúbricas para personagens e falsos inícios para discursos que foram presumivelmente arrancados pelo autor, mas erroneamente preservados pelo editor. Seu texto é mais completo e confiável e por isso foi reimpresso em 1609 no Q3, 1622 no Q4 e 1637 no Q5. Com efeito, todos os últimos quartos e fólios de Romeu e Julieta são baseados no Q2, como todas as edições modernas, e seus editores acreditam que qualquer defeito que haja em edições anteriores ao Q2, sendo boas ou ruins, foram causadas por seus respectivos impressores ou pelas gráficas e editoras da época, e não por William Shakespeare. O texto do primeiro fólio, que é o F1, de 1623, é baseado primariamente no Q3, com esclarecimentos e correções feitos a partir de um livro teatral ou a partir do Q1. Outras edições da peça em fólio foram impressas em 1632, o F2, em 1664, o F3, e em 1685, o F4. As versões modernas, contando com os vários fólios e quartos, aparecem pela primeira vez na edição de 1709 do dramaturgo Nicholas Howe, seguido pela versão de Alexander Pope em 1723. Essa última versão merece especial destaque porque Pope iniciou uma tradição editiva da peça ao adicionar algumas etapas de posições de palco e cena, já que o Q2 carecia dessas direções presentes, contudo, em Q1. A tradição continuou a ser usada no período do Romantismo. As edições com maior número de notas apareceram pela primeira vez na Era Vitoriana, período do reinado da Rainha Vitória da Inglaterra, entre junho de 1838 e janeiro de 1901, e continuam a ser produzidas nos dias de hoje, onde existem uma ampla variedade de notas ao longo do texto, destacando e explicando as origens e a cultura por detrás da peça. Bom, hoje nós falamos sobre as fontes textuais e sobre as datas e possíveis datas de criação da peça Romeu e Julieta. Na próxima aula nós vamos falar mais sobre alguns outros conceitos, iniciando com a temática desta peça. Uma boa tarde a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.